no vídeo de hoje eu quero contar um pouco da minha experiência com a ressonância harmônica do Hélio Couto. Já tem mais de 2 anos que eu faço a ressonância harmônica e para mim foi algo assim, é algo extraordinário, né? Porque eu não parei de fazer. É algo assim, totalmente uma ferramenta de evolução espiritual, mais do que expansão de consciência. Para mim é uma ferramenta de evolução espiritual. Se você não sabe o que é a ressonância harmônica, procura aí na internet, ressonância harmônica, Hélio Couto. Tem o site dele, tem lá o Caminho das Palestras, que são uma série de vídeos que ele recomenda que a gente assista, para depois pedir as ondas, né? Pedir as frequências da ressonância harmônica. Então, o que é? Você consegue encontrar vários vídeos do próprio Hélio Couto explicando o que é ressonância harmônica e qual o passo a passo para fazer. Aqui eu vou contar só a minha experiência com a ressonância harmônica. Então, assim, para mim o processo da ressonância harmônica, ele já começa ali no Caminho das Palestras. O Hélio Couto, assim, de todos os autores, de todas as pessoas que eu já vi, que eu conheço, apesar de não saber muito da vida dele, para mim ele é um cara assim extraordinário. Ele é um cara de muita luz, de muita consciência, de muita sabedoria e está deixando, né, um trabalho extraordinário para a humanidade. E a minha vida assim mudou muito com a ressonância harmônica. Abriram várias portas, várias oportunidades, muita coisa assim que eu nem sabia que existia, que eu nem tinha consciência que existia. Depois que eu comecei o processo da ressonância harmônica, eu fui tendo acesso a uma série de informações, a uma série de conhecimentos, muita coisa, né? Assim, eu não sei nem falar. E para quem já conhece a ressonância harmônica, para quem já faz o processo de ressonância harmônica, provavelmente já viu vídeos de outras pessoas aqui no YouTube que falam sobre as experiências com a ressonância harmônica, né? Muita gente falando de catarse, que o próprio Hélio Couto fala lá no Caminho das Palestras. E assim, para mim, o processo de catarse até hoje foi bem sutil, lento, eu não tive problema nenhum, né? Porque eu vi vários vídeos de pessoas falando que começou a ressonância e separou, que sofreu acidente, que machucou, que não sei o que, e aí essas pessoas foram identificando isso como catarse. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que a ressonância, a experiência da ressonância harmônica, ela é particular e ela é individual. Ali, cada um vai ter a sua experiência com a ressonância harmônica. E a minha experiência foi super positiva. As catarses, assim, que eu identifiquei como catarse foi bem no começo, nas primeiras ondas, que eu tinha um sono muito insuportável. Não era o sono na primeira semana de onda, não. Era nos primeiros 3 meses, né? E até pedir a outra onda também. Era um sono, assim, que eu não conseguia controlar. Eu só queria dormir. Eu levantava com sono, deitava, apagava e acordava, e aquele sono insuportável. Então, assim, eu tive muito sono. E depois dessa fase do sono, tiveram algumas ondas que eu percebi uma insônia nos primeiros dias. Mas, fora isso, eu achei que foi bem leve, assim, pra mim. E, como o próprio Hélio Couto fala, né, em vários vídeos, ele mesmo fala que ele é repetitivo, que ele sempre tem que ficar falando a mesma coisa, eu acho que a chave da ressonância harmônica é o soltar, né? É a gente entregar, confiar no Criador, confiar em Deus e saber que aquilo ali já está dentro da gente, toda aquela informação que a gente pediu é colocada verdadeiramente dentro da gente e a gente permitir que tudo aquilo se manifeste na nossa vida, tendo a consciência que é preciso limpar todo o lixo que está emaranhado na gente, né? De outras vidas, de ações do passado nessa vida, de realidades paralelas. Então, assim, é muito lixo acumulado por milênios, por eternidades, e aí, de repente, a gente quer que com uma onda tudo se resolva na nossa vida, né?
Então é ter essa consciência e, assim, essa questão do soltar, por mais que ele é repetitivo, mas com o tempo que a gente vai compreendendo isso, vai entendendo, né? Então eu tive algumas experiências, assim, que ficou bem claro o soltar para mim. No começo, eu ficava ansiosa. Eu anotava, eu tenho uma planilha no Excel, que eu coloco lá qual foi a onda, se é a onda 1, onda 2, onda 3 e tal. Coloco o pedido que eu fiz na onda e coloco o status que eu estou percebendo aquela onda em mim. Então, se tá mais ou menos, se eu percebi alguma diferença, se eu não percebi diferença nenhuma, se foi algo muito diferente, assim, aí eu vou colocando lá, coloco a corzinha verde, vermelho, amarelo e vou mudando. É um controle que eu escolhi fazer pra mim. Então, eu tenho uma planilha no Excel que controla isso. E no começo, o que eu fazia? Eu ficava ali todo dia ou toda semana olhando, lendo a minha lista da onda e tentando identificar o que estava mudando. E aí eu quase não consegui identificar. Por quê? Porque eu estava naquele processo de ansiedade, comecei a fazer a onda e quero que tudo se resolva, eu quero que todo o meu lixo, né, seja tirado e as coisas venham e seja tudo lindo e maravilhoso. E não é assim que as coisas funcionam, né? Lógico que, como eu falei, a experiência da ressonância é individual para cada um. Então vão ter coisas na nossa vida, no nosso pedido, que a onda vai vir e vai ser assim, que as coisas vão se resolver de uma forma extraordinária. E tem outras coisas que são um processo, né, que a gente tem que passar. Então lá no começo, apesar de achar que eu tinha essa consciência, mas na verdade não tinha, né? Eu estava agindo com ansiedade, com o ego, e ali sempre, ai, será que isso vai acontecer, que eu não estou percebendo isso e tal. E aos poucos, com as outras ondas, eu comecei a ir soltando isso. Então eu parei de ficar além da lista, só lia a minha lista quando eu ia pedir a outra onda. Então fazia a lista lá e ficava pensando o que eu vou pedir, começava a lista bem antes. E agora não, agora quando eu percebo alguma coisa que eu acho que pode ser algo de eu pedir na ressonância, então eu vou ali, abro a minha planilha lá e anoto em outro lugar e sei que quando eu for pedir a minha onda, eu coloco aquilo ali na minha lista. Então, as experiências que eu tive, assim, com a ressonância, eu lembro que foi na primeira ou segunda onda, não sei. Eu tinha ido numa palestra, antes de começar a ressonância harmônica, eu tinha ido numa palestra de Theta Healing. E aí, nesse dia dessa palestra, assim, aconteceram várias coisas extraordinárias comigo, muito boas. E era tipo um workshop falando sobre o que era o Theta Healing. E aí, pesquisando na internet depois sobre o Theta Healing, eu comecei a achar vídeos, as mesmas pessoas que eu pesquisava que falavam do Theta Healing falavam das barras de Axis. Então eu comecei a ver sobre as barras de Axis. Mas não tinha feito curso, não tinha feito nada, eu só comecei a ver ali na internet o que eram as barras de Axis. E aí eu pedi, no primeiro ou no segundo, na segunda onda, eu pedi lá que eu queria ter conhecimento das barras de Axis ou fazer o curso, algo do tipo. Pedi lá na ressonância. E aí o tempo foi passando, eu fui pedindo outras ondas e tal, e não foi algo que eu foquei, que não era a princípio uma prioridade ali. Então, como não era algo que eu estava querendo muito, né, que eu estava gerando muita ansiedade, eu soltei. Então não fiquei presa naquilo de, ai, preciso fazer o curso, tenho que fazer o curso. Então, foquei mais nos outros pedidos, nas outras coisas e tal, e outras coisas que eu tinha para fazer. E aí, um ano depois, eu nem estava lembrando que eu tinha pedido isso. Eu estava na minha casa, arrumando casa, se não me engano, era no sábado. E aí, eu peguei meu celular e tinha algumas chamadas perdidas de uma amiga minha. E aí, eu peguei e retornei para ela, né, que eu estava mexendo com outras coisas, e nem vi que o telefone tocou. E aí, ela falou comigo, não, é rápido aqui, tô precisando falar com você. Você anima da gente fazer o curso de barras no semana que vem? E aí eu parei e pensei assim, e falei, tá, eu animo. E aí ela virou pra mim e falou assim, tá, vou te dar de presente de aniversário. Aí ela, você aceita? Eu, aceito. E aí ela desligou o telefone porque ela tava esperando eu responder pra ela confirmar com a facilitadora que eu ia fazer o curso, que eu ia realmente querer fazer o curso que ela estava marcando a turma lá pra gente. E aí eu desliguei o telefone e fiquei assim, como assim, né? Eu tô aqui arrumando casa, de repente
numa ligação eu descubro que eu ganhei um curso de barras de axis que é mais de R$1.000. E eu fiquei muito feliz. E assim, o curso foi extraordinário, foi muito bom. Sabe, eu gosto da técnica das barras de axis e foi um presente que eu ganhei que eu nem esperava. Nem esperava, eu esperava mesmo, ganhei de presente de aniversário. Antes desse curso de barras, eu ganhei também o nível 1 do Reiki da minha mãe, porque ela ia fazer o curso. E aí ela foi e falou comigo, vamos fazer comigo que eu te dou o curso. E eu ganhei o curso, também tinha colocado lá na ressonância, nos pedidos da onda, informação, ter mais conhecimento sobre o Reiki. Eu ganhei o curso de Reiki, ganhei o curso de barras, o curso dos arcturianos. Eu não tinha pedido na onda, quando eu comecei o processo da ressonância harmônica, eu nem tinha conhecimento do que eram arcturianos e tal, não sabia nada disso. Mas eu sei que outros pedidos que eu fiz me guiaram até ter a informação dos arcturianos, que é a técnica que hoje eu trabalho, que eu tenho mais conexão, que eu mais gosto assim de trabalhar. Então, muita coisa a ressonância veio trazer para mim. Então, pontos de vista, crenças, identificar a energia das pessoas. Outra coisa que a ressonância me ajudou, para mim, foi positivo, porque eu não sou muito ligada a essas coisas de ficar em grupinhos, né, de muvuquinha, de muita gente. Então, assim, eu sempre fui de poucos amigos e a ressonância fez uma limpeza nisso aí. Dentro das coisas que eu pedi, que eu escolhi no meu processo da ressonância. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que eu tenho contato, não estou envolvida com muita gente de família, com fofoca de família, com intriguinha, sabe? Essas coisas assim todas. A ressonância me ajudou e muito. E aí, uma outra coisa, assim, que foi muito, muito, muito transformador, muito forte, assim, muito nítido para mim, que eu tenho certeza absoluta que foi com a ressonância harmônica, foi a questão da leitura. Quando eu era pequena, criancinha, quando eu aprendi a ler, eu gostava de ler, gostava muito de ler. E aí, não sei por qual motivo, mas, tipo, desse início da infância, né, até o início da fase adulta, eu simplesmente parei de gostar de ler. Então, não gostava de ler. Tudo que eu lia era porque eu precisava ler, porque precisava na faculdade, precisava para o trabalho, alguma coisa assim, mas nunca era algo que eu tô lendo porque eu quero ler sobre isso. E quando era algo que eu queria ler, eu lia ali parte de um capítulo, li um texto, mas nunca li o livro todo, a revista toda, porque não gostava de ler. E na ressonância eu pedi para eu conseguir ler mais, gostar de ler. E assim, a quantidade de livros que eu já li, depois que eu pedi a ressonância harmônica, nossa, eu não sei nem falar. Né? Tô tirando o meu atraso aí desses anos todos que eu fiquei sem ler. E, assim, é muito extraordinário se você está disposto a passar por uma ferramenta de expansão de consciência, uma ferramenta assim realmente transformadora. Eu super indico a ressonância harmônica. É um processo assim, muita gente fala da ressonância harmônica, fica focada em catarse, em coisas que aconteceram, mas eu vejo um lado positivo disso. Eu acho que é uma ferramenta de evolução espiritual, de expansão de consciência, e às vezes é necessário a gente soltar o velho, o lixo, para a gente conseguir seguir adiante, né? Às vezes é preciso tirar essas nhacas, tudo isso que está preso na gente, e dar espaço para o novo. E no meu ponto de vista é isso que a ressonância faz. Ela vem através dos nossos pedidos, é uma coisa muito importante, saber pedir, né? Então, às vezes a pessoa pede uma coisa na ressonância harmônica, mas não pensa nas consequências daquele pedido. Tudo que está por trás para aquele pedido se manifestar, tudo que é necessário acontecer, toda a transformação íntima, pessoal, que é necessário acontecer para aquilo se manifestar. Porque se aquilo não manifestou até hoje na sua vida, é porque tem muita coisa que a gente está deixando de fazer para aquilo se manifestar. Então, quando você pede para a ressonância vir e potencializar isso, né, o que você está falando ali? Que você permite vir movimentar essas energias que estão por trás, fazer essa mudança. Então, é a gente saber pedir, né? Se você vai fazer um pedido
para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para a vida profissional, para seja lá o que for, é compreender ali o que pode ser mudado. Onde eu não estou querendo olhar para aquela situação, e aí a ressonância, ela vai olhar para aquilo ali, ela vai mexer naquilo ali para gerar esse movimento de mudança na gente. Então, assim, é saber pedir. E como o próprio Hélio Couto pede lá, né, para fazer o caminho das palestras, o caminho das palestras, ele já é uma ferramenta. Ele já é assim, eu particularmente já vi várias outras pessoas falando a mesma coisa. Você assiste ali um vídeo hoje do Hélio Couto e amanhã, depois, daqui 15 dias, um ano, sei lá, você for assistir aquele mesmo vídeo, parece que você não assistiu aquele vídeo. Porque sempre tem uma informação nova, sempre tem algo que a gente não percebeu naquele vídeo ali de tão extraordinário que é o Hélio Couto. Então, às vezes a gente fica achando, o vídeo é cansativo, é longo, é isso, mas talvez é a gente que não está querendo receber aquela informação, não está preparado para receber aquilo, né? Então, assim, vai no seu momento, sem pressa, vai se permitindo, porque para mim super funcionou, deu super certo. Tiveram coisas que eu pedi lá na primeira onda que ainda não aconteceu, sim, tiveram coisas, mas eu tenho consciência que não aconteceram porque talvez não era o melhor para mim, por questões de ansiedade, porque hoje, como foi há mais de 2 anos atrás, hoje não é algo que eu quero verdadeiramente, né? Que é o que eu falei, o saber pedir. Então, assim, é não ficar na ansiedade, porque a ferramenta realmente funciona. Ela realmente é extraordinária. E uma outra coisa é que muita coisa que as pessoas vêm falando hoje aí na internet, que vem vendendo curso, que vem falando de expansão de consciência, de espiritualidade, de técnicas, N coisas que as pessoas crescem, divulgam aí na internet, tudo isso aí tá lá no caminho das palestras, tá nos vídeos do Hélio Couto. Ele vinha falando isso há mais de 15, 20 anos atrás, e aí hoje as pessoas vêm trazendo isso, mas assim, a profundidade desse homem, né, dos conhecimentos que ele tem, do ser de luz que ele é, assim, você pode perceber, é perceptível no caminho das palestras. Então, super indico, se você não fez a ressonância, se você não é ressonante, procura saber, procura lá Caminho das Palestras, cadastra lá no site do Hélio Couto, é gratuito, né? Os vídeos do Caminho das Palestras são gratuitos, e só com esses vídeos a gente já percebe, se você estiver em estado de permissão, você já vai perceber crenças que a gente tem, pontos de vista assim, fixos, que a gente fica dando ali murro em ponta de faca, né? Às vezes a gente não muda porque a gente fica fixo em algo. E como seria se permitir para o novo, né? Se abrir para o novo. Então, era isso que eu queria falar com vocês. E se você já faz, se você está aqui no canal e já é ressonante, deixa aqui nos comentários para mim coisas que você percebeu que foram acontecendo na sua vida, nesse processo de trabalhar com a ressonância harmônica. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.